Olá, eu sou Cláudio Santos Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana do Glória, Belo Horizonte, Minas Gerais. E gostaria de, nesse dia, falar-lhes acerca de algo muito importante. Gostaria que hoje nós estivéssemos falando acerca de felicidade. Para tal, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Portanto, hoje nós vamos falar de um tema que diverge na conceituação de muitos. Por exemplo, para Aristóteles, ou para Sócrates, a felicidade não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e necessidades do corpo, pois o homem não é somente corpo, mas principalmente alma. Assim, a felicidade era o bem da alma que só poderia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Para ele, sofrer uma injustiça era melhor do que praticá-la. Isso por certo de estar sendo justo. E certamente ter na memória uma injustiça sofrida é melhor do que ter nela uma injustiça praticada. Para o maior discípulo de Sócrates, Platão, que considerava que todas as coisas têm uma função, assim como o olho de ver, o ouvido de ouvir, a função da alma é ser virtuosa e justa, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, ela obtém a felicidade. Para o mais importante discípulo de Platão, Aristóteles, se faz necessária a presença de elementos básicos, como uma boa saúde, a liberdade e uma boa situação socioeconômica para alguém ser feliz. Então, esses filósofos pensavam desta maneira. Mas na Roma antiga, a felicidade estava relacionada à satisfação do prazer, o que já era tema dos antigos debates em Atenas, como narrado por Lucas em Atos 17, do versículo 16 ao 31. Em uma obra intitulada O Livro Abrangente de Psiquiatria, uma espécie de enciclopédia da mente humana, publicada em 1968, a felicidade é descrita como uma névoa. Existe agora e de repente não existe. É passado. Segundo o criador desta teoria, o Prêmio Nobel de Economia Comportamental em 2002, Daniel Kahneman, um psicólogo obcecado em entender como o nosso cérebro funciona, dá-se dessa maneira por causa com que o cérebro registra o tempo. Segundo ele,
o presente não dura mais que 3 segundos. Para o nosso cérebro, o presente não existe. Para sermos felizes, então, é preciso reportarmos ao passado. Sendo assim, se quisermos ser felizes, devemos tomar muito cuidado com o que temos feito no nosso presente, pois, apesar de curto, ele nos fornecerá as memórias, e aí estamos nos referindo ao passado, necessárias que determinarão o nosso grau de felicidade no curto presente. Talvez seja por isso que existam pessoas tão amarguradas e infelizes. É possível que estejam presas a memórias de um passado nada agradável. Quando olhamos para o texto lido, para a Epístola dos Filipenses, como um todo em si, vemos Paulo em sua carta sendo punido injustamente. Sabemos que Paulo estava preso, tanto a carta, a Epístola aos Filipenses, quanto Filemão, Colossenses e Efésios são conhecidas como cartas da prisão. Ele estava preso. Logo, é totalmente plausível que mesmo em meio à punição injusta, ele se encontre feliz. Pois o que ele trazia em sua memória, o esmero dos irmãos em prol do Evangelho, sobretudo o que Cristo estava fazendo através deles, nutria seu coração e sua alma, como está registrado em Filipenses, na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. A felicidade de Paulo estava pautada nas obras realizadas em Cristo, a razão de ser e desistir do homem, segundo o próprio apóstolo Paulo em Atos 17, 28. Texto citado anteriormente. Quando analisamos a Epístola aos Filipenses, expressões como alegria, regozijo, gozo, que são sinônimos de felicidade, se repetem pelo menos 16 vezes. E das 16, 4 vezes se encontram somente no capítulo 1. Algo que é extremamente relevante, tendo em vista que a carta contém somente 4 capítulos. Assim como a felicidade, fé, esperança e amor permeiam toda a carta, certamente esses elementos estão intimamente relacionados, até porque é inconcebível falarmos de felicidade sem eles. Gostaria de sugerir que hoje estivéssemos à luz de Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, e pensarmos sobre Jesus, a fonte da felicidade. A felicidade de Paulo estava relacionada, antes de tudo, à pessoa de Cristo. Textualmente, no que Cristo estava fazendo na vida dos crentes de Filipos. Isso evidencia-se no fato de Paulo, segundo Warren Wiersbe, trazê-los sempre em sua memória. No versículo de número 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, em suas orações, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. E também o fato do apóstolo Paulo trazê-los em seu coração. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comum. Notamos, então, que em termos de felicidade, temos motivos reais para estudarmos essa epístola, pois nela encontraremos o segredo da verdadeira felicidade e como alcançá-la. Isso com base na vida de alguém que já a alcançou, alguém que já havia experimentado. Nesse primeiro capítulo da epístola aos Filipenses, encontramos o apóstolo Paulo dar por escrito a sua gratidão em favor deles. Tanto em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11, como em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. E também o fato dele querer encher suas mentes e corações com a alegria que ele trazia consigo. Filipenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17. É interessante porque
olhando para aquilo que Paulo estava se propondo a fazer, transmitir de fato uma motivação sincera para que aqueles irmãos se alegrassem, só podemos dar a alguém aquilo que temos. Ao mencionar que o evangelho crescia entre a guarda pretoriana, uma unidade de 9.000 soldados, Filipenses, capítulo 1, versículo de número 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana e todos os demais. É possível que Paulo quisesse trazer alento aos corações dos familiares desses soldados, no sentido de que o evangelho estava sendo pregado inclusive a eles. Havia na igreja de Filipos legionários aposentados, pessoas que haviam sido soldado romano, que ao aposentar-se, ou mesmo antes disso, haviam se convertido e faziam parte da igreja. Por mais seguro que parecesse morar em Filipos, uma colônia romana onde os moradores gozavam dos privilégios romanos, Paulo afirma que eles deveriam viver de modo digno do evangelho. Capítulo 1, versículo 27 desta epístola aos Filipenses. Viver acima de tudo por modo digno do evangelho, para que eu, indo ver-vos, estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eles deveriam se gloriar nisto. Essa deveria ser a glória dos crentes de Filipos, de estarem cooperando para o avanço do evangelho, e não por vanglória em morar em uma chamada pequena Roma, que era a cidade de Filipos. Nesta cidade os crentes tinham que lidar com a obrigação do culto ao imperador, o que certamente lhes acarretava perseguições, sanções, prisões e até morte. Notamos que Paulo inicia sua epístola apresentando Timóteo, possivelmente para mostrar aos irmãos que ambos compactuavam da mesma fé, por serem servos do mesmo Senhor, Cristo Jesus, é o que ele diz no versículo 1 do capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E que ele tinha participação na escrita dessa epístola, e que também desejava enviá-lo assim que possível, como registrado em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19 a 23. Timóteo havia acompanhado Paulo quando foi fundada a igreja de Filipos, e se encontrava com Paulo quando este escrevia essa epístola. Então, o contexto histórico está em Atos, no capítulo 16. A origem dessa igreja, como ela surgiu. Versículo 1. Primeiro, tenho-vos dito essas coisas. Desculpe, Atos, digo, capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E o versículo é de número 12, que diz o seguinte: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia, nessa cidade permaneceram alguns dias. Observamos então que Timóteo estava com Paulo na origem dessa igreja. Possivelmente, o apóstolo Paulo saudasse os irmãos e a liderança da igreja em Filipos por pensar que estivessem sofrendo por sua prisão. Mas para ele o mais importante, apesar de estar preso, era que o evangelho estava livre, porque ele afirma em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Paulo escreve a todos os santos, por isso afirma paz e graça, mostrando elementos essenciais na vida de quem tem Cristo como Senhor e Salvador. Paulo os saúda em nome de Deus como Pai, lembrando-os de sua adoção em Cristo e do seu cuidado paternal, sobretudo no que diz respeito à herança com base no sacrifício de Cristo, o que os tornou
parte da mesma família. Paulo é grato a Deus, no versículo número 3, pelos crentes de Filipos, por sua cooperação no Evangelho. E cooperação no original aí traz a ideia de comunhão. Comunhão. Pela vossa, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação traz a ideia de comunhão. E por sua generosidade. Capítulo 4, versículo 16 de Filipenses. Estas eram suas motivações, que com alegria Paulo orava a Deus por eles, isso em todo o tempo, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo era grato a Deus pela constância dos crentes de Filipos na causa do Evangelho, pois não começaram na defesa da fé e depois abandonaram. Ele deixa claro que desde o início esses irmãos cooperavam com o Evangelho. Desde o princípio até agora, diz Paulo no 5º versículo do capítulo 1 de Filipenses. E eles foram instrumentos de Deus para que Paulo fosse preservado. Não seria a perseverança de Paulo um dos instrumentos pelos quais estes irmãos também perseveravam? Como registrado no versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, em todo tempo. Se assim for, fica claro aqui a importância da intercessão, como registrado em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Paulo tinha certeza de que Deus completaria aquilo que havia começado na vida dos crentes de Filipos. E aí nós reportamos a doutrina da perseverança dos santos. Ele haveria de fazer com que eles permanecessem em paz, até que completasse aquilo que havia começado na vida desses irmãos. Deus persevera por seu povo, a fim de que este se dedique ao serviço em prol do seu reino. Essa é a grande verdade. Se Deus não perseverasse por nós, irmãos, jamais teríamos condições de completar e nem mesmo de iniciar coisa alguma em prol do seu reino. Enquanto Cristo não volta, estamos por Deus, sendo preservados e aperfeiçoados. Essa é a grande verdade. Segundo Wisby, o amor cristão é o maior elemento de união e a prova da salvação. Quando nós olhamos para a primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 14, ele afirma: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O sofrimento de Paulo pelos crentes de Filipos evidenciava a profundidade do seu amor para com aqueles irmãos. Inclusive, ele inicia o 7º versículo do capítulo 1, afirmando que se via na obrigação de assim pensar, pois os trazia no coração, quer fossem suas algemas, quer fosse na defesa e confirmação do Evangelho, e que eram participantes dessa graça com ele. Que graça é esta? É o fato de Deus capacitar alguém a trabalhar em prol do Evangelho, a sofrer por ele e assistir aos que a ele pertencem. É dessa graça que Paulo está aqui afirmando, que ele está mencionando. Paulo está dizendo: sei que o meu sofrimento é o de vocês, logo gostaria de dar-lhes essa mensagem, de dizer-lhes algo: alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus de toda paz se faz presente, portanto, não importa a circunstância que tiver de enfrentar. E isso faço confiado no Senhor, a fonte de minha alegria. Observe, portanto, certamente não há motivo de maior felicidade do que sofrer pela causa de Cristo, como nos ensina o apóstolo Pedro na primeira epístola, no capítulo 4,
no versículo 15 a 19. Paulo demonstra a profundidade do seu amor para com os irmãos, quando no versículo 8 da Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, ele evoca Deus como sua testemunha. Vejamos, versículo 8 do capítulo 1 de Filipenses. Pois minha testemunha é Deus. Isso expressa a profundidade do amor que esse irmão trazia pelos crentes de Filipos. Paulo acrescenta que além de orar a Deus em gratidão por eles, ele expressa o seu desejo de vê-los crescerem no conhecimento correto acerca das coisas de Deus e na percepção, o que implica não apenas em percepção pelo sentido, mas também pelo intelecto, discernimento, o que é moralmente correto do que é ético, para que eles permanecessem no estado em que deles se lembrava, fiéis ao Senhor. Agindo assim, segundo Paulo, eles seriam aprovados, como está no versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes. A ideia aqui é aquilo que é provado minuciosamente, porque não conduz outros ao pecado pela vida que leva. Paulo está falando aqui, aprovar as coisas excelentes, está falando de um comportamento de alguém que é maduro, de maturidade. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Essa é a ideia que Paulo quer trazer para eles, de serem instrumentos que conduzem pessoas a Cristo, e não como aqueles que estavam fazendo por inveja, por porfia. E Paulo diz mais, ele diz com sinceridade, para aprovar as coisas excelentes e seres sinceros. Sinceros. E a ideia no original aqui é aquele que é achado puro quando examinado à luz. Eles não teriam do que se envergonhar na volta do Senhor, pois nesse dia tudo será provado diante da luz. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Eles não teriam do que se envergonhar. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa é a ideia de Paulo quando ele chama-lhes a atenção para que eles fossem para que eles se conduzissem dessa maneira. E é interessante, porque esses irmãos assim deveriam proceder para que fossem cheios do fruto de justiça. A ideia aqui é fazer com que algo transborde a fim de que seja percebido. Atos que são aprovados por Deus, aquilo que Deus quer ver em nossas vidas, ou seja, que Deus fosse notado em suas vidas. Paulo entendia que assim seria, por causa de Cristo. A capacidade deles se apresentarem diante de Deus, aprovados, dar-se-ia por meio de Cristo, para a glória de Deus. Por isto, Paulo era um homem feliz, por servir a Cristo e perceber o que ele estava fazendo na vida dos crentes de Filipos. Irmãos que ele trazia em sua memória, em suas orações e em seu coração. Lembremos que as memórias
que trazemos são responsáveis pelo nosso estado emocional. Que vivamos para Cristo. A certeza de que teremos ótimas memórias que nos conduzirão, a despeito das circunstâncias, pelo caminho da felicidade. E que me desculpem os filósofos e estudiosos de todos os tempos, pois, de fato, para mim, Jesus é a fonte da felicidade. E assim como Ele é eterno, também o é a felicidade que por Ele nos é dada. Que Deus nos abençoe. Que em tempos tão difíceis nós possamos compreender o motivo da nossa felicidade. Definitivamente ela não é circunstancial. Ela não está pautada em coisas. Ela está pautada numa pessoa, em Cristo. Portanto, independentemente do que tivermos de enfrentar, haveremos de fazê-lo confiados em Cristo. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, louvamos o Teu nome e Te damos graças por esse dia, pela oportunidade que nos é concedida de podermos aprender um pouco mais acerca do Senhor e o que requeres de nós. Neste momento, sobretudo, por entendermos que as circunstâncias não podem, Senhor, de maneira nenhuma, roubar-nos aquilo que eternamente Cristo nos deu. Por isso nós te agradecemos, porque temos convicção que a paz dos céus guardará a nossa mente, a nossa alma em Cristo Jesus. Por isso, nós haveremos de ser sempre felizes diante do Senhor, porque estamos em paz. Estamos em paz porque Cristo se fez carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de não mais olharmos para a vida de forma circunstancial, mas olharmos para a vida como um propósito daquele que por nós já veio e cumpriu tudo o que for estabelecido desde a eternidade. Por isso nós te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E que as bênçãos do Senhor nos sejam sempre perceptíveis.